Bem-vindos ao nosso podcast, nessa oportunidade aqui no Portal Maracaju, fazendo o podcast diretamente do estúdio, onde nós recebemos hoje a nossa convidada especial, Letícia Mandadori, e eu não errei, né? Não, tá Mandadori, certo, né? manda dele. Isso mesmo. É uma grande honra receber você aqui, Letícia. Né? Ótimo, Nós obrigada. estamos aí falando um pouco sobre, né, como a Letícia dá conta de tanta agenda hoje. Bem-vinda, Letícia. Obrigado, Demis. Obrigado aí o pessoal que vai nos assistir esse podcast, né? Para mim é sempre gratificante, Demis, poder bater um papo, trocar uma ideia aí, né? Com as pessoas, principalmente assim, pessoa como você, o pessoal que está aí na peleia aí nos municípios, né? E sabe como que é as conduções aí dos trabalhos aí, da comunicação, né? Que não é fácil, né? Então, é sempre gratificante a gente poder passar um pouquinho da nossa experiência, né? Da nossa vivência, né? Eu, como profissional do agro aí, né? Enfim, a gente tem muita coisa no dia a dia aí que a gente tá fazendo, tá gerindo. Então, acho que a gente tem algumas experiências que a gente pode contribuir aí com as pessoas que vão nos assistir aí. Então eu sei que você tem uma agenda bem corrida, né? Mas É, como que começa o seu dia, né? Sendo que você tem aí 2 filhos, né? Você tem sim, uma família. Conta um pouquinho pra gente como que é a sua rotina. sim. Bom, na verdade, Demis, eu sou engenheira agrônoma, né? Hoje trabalho na empresa junto com meu marido, né? Ali na Agrícola Panorama. Eu tenho uma função lá como coordenadora de marketing e a minha rotina diária é lá na empresa, né? Porém, junto com os meus dois meninos, um de 5 anos e um de 3 agora, que completou recentemente, a rotina fica um pouco mais puxada, né? Que você começa a ter que conciliar a maternidade junto com o profissional, né? Mas eu acho assim, é muito gratificante, né? A maternidade te ensina muitas coisas, né? Faz com que você comece a valorizar mais o seu tempo, né? Cronometrar mais o seu tempo também, de forma que você aproveite mais ele para você poder conciliar tanto com o trabalho quanto dentro de casa, né? Então, o meu dia a dia ali é a gurizada de manhã cedo, a gente aproveita um pouquinho ali na medida que eles acordam, né? E, enfim, de manhã eu já vou pro serviço também. E depois eu aproveito quando eu retorno para preparar eles para ir para a escola e fazer todo aquele momento ali do pré-escola, né? De iniciar os trabalhos ali para levar eles para a escola. Enfim, e depois é o dia a dia da empresa, que é onde é o mais puxado pra gente, né? Isso aí, querendo ou não, a gente está no trabalho ali, mas às vezes sai do trabalho e o trabalho continua conosco, né? Você tá à noite Sempre. ali, você tá no WhatsApp, tá alinhando alguma informação, algumas negociações, enfim. Então, é bem puxado. Mas eu acho que todas as mulheres, independente da profissão, né? Eu acho que sempre dão conta do recado, né? Tentam fazer da melhor forma possível, entregando sempre o melhor, com amor, né? E é isso que a gente se propõe sempre a fazer, né? Fazer sempre o melhor com amor e com paixão, que é o que eu gosto de fazer, né? Hoje, dentro do agro, é o que me motiva, né? E que faz eu querer correr atrás aí dos meus sonhos, dos meus objetivos. Isso eu percebo muito bem, né? O quanto você gosta mesmo de trabalhar com agro, né? E tem se empenhado tanto que eu vejo muito você trabalhar no marketing do agro, que é algo Sim, muito mais técnico, especializado, né? O marketing. exatamente. E eu queria puxar um pouquinho dessa ideia, dessa conversa e falar um pouco sobre essa área profissional tua do marketing e do seu trabalho como Sim. engenheira, né? É engenheiro agrônomo? Engenheira agrônoma. E falar um pouquinho pra gente da parte da experiência, né? Onde que você buscou experiência, referências, né? Sim, Como que foi esse momento de preparação para você? sim. Eu tenho 15 anos de formada já, Demis. Eu me formei em Dourados ali. Quando eu comecei a faculdade era Uniderp, depois virou Anhanguera, teve um processo ali de mudança, né? Mas, enfim, naquela época atrás era bem difícil, né? O agro muito masculino, né? Então, quando mulheres entravam ali no setor, o pessoal ficava meio assim, né? Subestimava um pouco, né, o profissional da gente, né? Porque o agro sempre foi muito braçal, muito operacional, né? Não era tão estratégico igual hoje pela vinda da tecnologia, né? Então tinha essas questões aí dessa dificuldade, principalmente por causa de preconceito e tal. Mas acho que com o tempo, assim, a gente trabalhando, mostrando o nosso profissional, que a gente gostaria de contribuir com o negócio do cliente, enfim, das pessoas que estavam envolvidas ali, né? A gente foi pegando um pouco mais de credibilidade e foi se inserindo dentro do mercado. Né? Eu tive o prazer de ter uma experiência profissional também fora, né? Internacional. Morei por quase 8 meses nos Estados Unidos.
Então, eu tive uma experiência extra aí que me possibilitou dar uma melhorada no meu currículo, né? Não só na parte do inglês, né? Que evoluiu bastante, lógico, né? Mas, assim, a questão também de você encarar desafios, né? Eu sei porque, assim, quando eu participei de entrevistas para multinacionais depois que eu formei, depois que eu passei pela experiência, né, do intercâmbio agrícola, eu trabalhei numa fazenda lá, os profissionais já olhavam nós com outros olhos, né? Tipo assim, nossa, essa menina teve a coragem de, né, fazer um intercâmbio agrícola, morar numa fazenda, passar por todo o processo, né? Então, assim, já era uma experiência que agregava no meu currículo. E aí, depois que eu inseri no mercado de trabalho, aí só cabe ao profissional, né? Aí a gente vai trabalhando, vai mostrando para que veio, né? E as pessoas começam a te reconhecer de fato como um profissional, como, né, você tem conhecimento, você começa a ter credibilidade no mercado, e aí você vai subindo os degraus, né? Hoje, graças a Deus, depois que eu formei, né, eu já entrei numa empresa de multinacional de fertilizantes, e depois já me inseri na Panorama, né? E trabalhei por 8 anos como consultora de vendas, né? Que é a parte de prestação de serviço no campo. Você faz a parte comercial, a venda de insumos agrícolas e você dá assistência técnica ao produtor também. Então, eu trabalhei por 8 anos nesse segmento, atendia grandes grupos, que eram grandes clientes, né? Produtores que tinham uma área expressiva, enfim, formadores de opinião na região e tal. Então, era um pouquinho mais difícil também, porque esse pessoal aí, um pessoal que tem um intelecto muito grande, uma vivência do agro muito grande também. Então, exigia um pouquinho mais de mim, tanto de conhecimento, de experiência, enfim. E logo na sequência, eu assumi o departamento de marketing da Panorama. Depois desses 8 anos aí, eu assumi o departamento de marketing da Panorama. E hoje estamos lá, trabalhando nessa função aí. A gente faz a gestão, né, de marketing lá. E ajuda o pessoal do comercial, né? A gente suporta o comercial até ações que são efetivas dentro dos clientes, né? Que nos trazem retorno aí em forma de vendas, né? Então, tudo que a gente faz no marketing não é só brinde, não é só boné, igual eu já comentei, né? Não é só dia de campo, e sim ações estratégicas, né? Que os clientes se sintam valorizados, né? Reconheçam que a gente está passando informação e servindo, né, para o negócio dele, que, consequentemente, retorna aí em vendas aí, que também é o nosso negócio, né? A gente é uma empresa hoje que comercializa insumos, né? Então, a gente vive de vendas, né? E na atualidade você vivencia, né, todas as necessidades do campo. Sim. Né? Na situação atual do Brasil e também da questão econômica, né, o que você encontrou ali como caminho, né, uma solução para apresentar para o seu cliente? Porque a Panorama hoje é uma referência, né, para muitas outras empresas aqui de Maracaju, que é uma região praticamente, né, desenvolvida ao agro, né, desenvolvida como temos centros de pesquisas, né, temos investimento de multinacionais. Então, como você lida com essa necessidade de adaptação e evolução diante das adversidades que acontecem? Maracaju é a maior produtora de soja e de milho hoje do estado, né? É uma cidade extremamente reconhecida a nível nacional pelo seu potencial produtivo, né? Então, a cidade, desde quando eu cheguei aqui, eu observei que era extremamente promissora, né? A gente pode observar isso no decorrer do tempo, tanto que Maracaju cresceu, tanto de pessoas de fora que vem, indústria, enfim. A gente teve um crescimento muito grande, um período aí de 15 anos, vamos falar assim, a gente consegue observar isso. A Agrícola Panorama hoje tem 36 anos de mercado, né? Começou em Sidrolândia, depois veio para Maracaju e Rio Brilhante, enfim, já expandiu agora. Hoje a gente atua em mais de 1 milhão de hectares aí, distribuídos em mais de 25 municípios. Atendendo mais de 500 famílias do agro aí de agricultores, né? Então é uma grande responsabilidade, né? Hoje também podendo ter essa experiência de estar no campo, né, produzindo, a gente consegue enxergar um pouquinho melhor o que o produtor passa de fato na pele, né? Aquela situação de plantar sem saber quanto que vai colher, sem saber quanto que vai vender. Então, assim, muitos de fora que não conhecem o agro, que às vezes acaba subestimando, né? Só vê os benefícios do agro, mas os desafios, muitas das pessoas não têm essa noção e não enxergam, né? Então, o agro proporciona, além de toda a produção que entrega, toda a movimentação que faz nas cidades, né? Proporciona muitas coisas boas aí, voltada para trabalho, né? Enfim, se eu for citar aqui, são N situações.
Mas dentro do nosso cenário hoje, tratando da parte comercial, como empresa, o que a gente faz para se diferenciar, né, perante as outras? O nosso objetivo principal é levar conhecimento para o cliente, levar conhecimento para o campo. A gente sabe que mesmo com a vinda da tecnologia, que, né, de certa forma facilitou o agricultor a ter a informação e tal, é importante ainda a pessoa ali atendendo, servindo, se mostrando à disposição para, na medida que ele tem a necessidade de ter alguma informação, né, de pronto, assim, os nossos consultores estarem disponíveis para os nossos clientes. Então, a gente sempre preza por ter capacitações e preparo, né, desses profissionais, né, para eles chegarem junto aos agricultores e poderem também agregar, né, Demis? Serem pessoas que possam não estar ali só para vender, né? A gente não quer ser reconhecido por uma empresa que está ali só para comercializar produtos. A gente quer ser reconhecido por uma empresa que está ali para contribuir com o negócio dos nossos clientes. E contribuir é você fazer com que ele tenha saldo positivo, vamos falar assim, além de produzir mais, que ele possa lá no final, né, na hora dele fazer o fechamento das contas dele, ele observar que falou, não, comprei com a Panorama, aquele profissional que me atende com certeza contribui com o meu negócio, me ajuda nos meus monitoramentos de praga, enfim, doenças, etc., plantio e tal, e eu vou continuar seguindo junto com esse parceiro. Então, é esse o nosso principal objetivo, sabe? De poder entregar serviço e soluções que o cliente reconheça isso, que contribua com o negócio dele e retorne com nós, né? Para estar continuando junto como parceiro de negócios, entendeu? Muito bacana esse trabalho que vocês fazem. É importante, relevante, né? Fundamental para o sucesso da cidade, né? Com que é uma certeza. cidade que gera, né, em volta do agro. E ouvindo você falando, eu vejo a necessidade e a importância, né, de uma mulher, né, tá sempre buscando evolução, buscando o atendimento, e você tem se preparado para isso. Sim. E tem sido uma voz, né, no meio do agro, né, com essa experiência que você já carrega, né, há tanto tempo. Sim. E como mulher também, né, participando de políticas que trazem um benefício para a cidade. Sim. Né, para a cidade, para a comunidade, né, trazendo essa visão exclusiva, especial, né, direcionada para que a cidade receba, né, todas essas tecnologias, inovações que vão trazer o sucesso do agronegócio. Mas certeza. também falando da mulher, Letícia, como uma pessoa que está ali envolvida politicamente com a sociedade. Sim. Né? Pensando nisso, né, você está atuante no grupo de mulheres, né, que trazem soluções para a política, ideias, debatem política. Como que é esse momento também você conciliar o trabalho do agro e conciliar também com essa visão política para as mulheres? Sim. Demis, na verdade, sim, eu sempre fui uma pessoa que acompanhou a política, assim, em si, né? Mesmo de fora, não participando diretamente, sempre gostei de acompanhar e entender como é que o nosso dinheiro, vamos falar assim, estava sendo tratado pelos nossos representantes, né? Então, sempre procurei me aprofundar, ler a respeito do que estava acontecendo, o que os nossos representantes, principalmente as pessoas que nós votamos e que elegemos, colocamos lá, né? No que elas estavam fazendo, né? E a partir daí, acho que a internet também nos possibilitou, né, essa questão da tecnologia, de mostrar mais também isso aí, né, o que de fato as pessoas estão fazendo e mostrar que também a gente se importa com isso, né, porque eles começam a ficar mais atentos, que a gente também está mais atentos a isso, né. Então a gente sempre publica nas redes sociais lá a respeito de como está o andamento da política, direcionando para alguns temas, enfim, o que cada representante, em cima do que cada representante está trabalhando, né? Eu acho que isso é importante, porque às vezes eu me interesso, mas outras pessoas não têm o mesmo interesse que eu tenho. Porém, eu divulgar a política para essas pessoas que não têm o mesmo interesse faz necessário, para que elas também tenham pelo menos o mínimo de conhecimento do que de fato está acontecendo, sabe? Eu vejo assim que no sentido das mulheres, a gente evoluiu muito, sabe? O número de representantes ainda em relação à média a nível mundial, vamos falar assim, né? É baixo no Brasil, né? Eu lembro que no ano passado, falando um pouquinho de política mais diretamente, né? Eu cheguei a estudar um pouquinho, a gente ficava em torno de 14% a 15% de representantes femininas dentro da política, né? Falando isso de deputadas, vereadoras, enfim. E a média nacional era muito mais que isso, dava em torno de mais de 20%. Enfim, mas no decorrer do tempo a gente cresceu muito, né? A gente começa a observar que tem muitas mulheres que colocam à disposição, né? Não só por questão de legislação,
né? Mas por questão que elas começaram a observar que elas têm potencial também, não é verdade? A gente pode observar aí um exemplo, claro, dentro do Mato Grosso do Sul, hoje analisando o cenário nosso, a senadora Tereza Cristina, né? É uma pessoa que foi ministra da Agricultura, uma engenheira agrônoma, igual eu também, né? Começou como deputada, enfim, teve todo um histórico dentro da política e hoje é uma senadora, referência, né? Vamos falar assim. Então eu acredito que a gente tem grande potencial pela mulher ter um olhar diferente para os detalhes dos Exato. negócios, sabe? A gente começa a ser um pouco mais analítica para as coisas, né? E acho que complementa junto com os homens. Não é uma competição. Não que seja uma competição, tem que direcionar para a mulher, não. Eu acho que a gente pode unir forças e se complementar. E eu acho que a gente evoluiu bastante nisso. Hoje eu estou como presidente do PL Mulher, né? Eu comecei esse trabalho no ano passado, devido às eleições municipais, a gente recebeu o convite. Então, o partido era o partido que mais se adequava ao que o meu modo de pensar, né? Aos meus direcionamentos, assim, valores e princípios, né? Então, a gente optou por escolher o PL, né? Que é hoje o partido do presidente Bolsonaro, né? Mas sabemos de todas as dificuldades, né? Que todos os partidos estão passando, principalmente os partidos de direita, né? Então eu acho que agora é o momento da gente, principalmente, colocar o pezinho no chão, né? Tem muita gente que está um pouquinho receosa em relação à política devido aos últimos acontecimentos, mas acho que nós não podemos também desistir né, de participar, por mais que seja indiretamente, né? A gente precisa mudar o cenário, que não é um cenário motivador, vamos dizer assim. E acho que a população, em geral, precisa começar a colocar um pouquinho mais a mão em relação à política, sabe? Não lavar tanto as mãos como tem sido feito nos últimos anos. Talvez o fato de muitos lavarem as mãos seja por isso que a gente está no momento que nós estamos. Né? Porque as pessoas ficaram com medo, receosas, enfim. E a gente chegou na situação que nós estamos. Uma dificuldade imensa. Isso aí não é só para um setor, são para vários setores. O agro passa por um momento muito difícil, que não está tendo também apoio do governo nenhum, até porque o governo acha que nós somos inimigos, né? Então, assim, acho que é o momento da gente começar a olhar a política com outros olhos para que a gente possa ter em 2026, né, um resultado melhor para nós. E você acredita que algumas iniciativas começam a partir da comunidade, das pessoas se envolver com a política, colocar Sim, as mãos na política, sim. né? E, assim, pensando dessa forma, como você imagina que isso possa dar um início? Falar assim, vamos sim, começar a direcionar, se inclinar para que haja uma luz no fim do túnel, Sim, né? sim. Alguma novidade disso. Eu acredito, Denis, que a comunicação, igual o momento que nós estamos aqui, é primordial. Por quê? Porque as pessoas a todo momento têm um acesso a um WhatsApp, a uma internet ali, a todo momento elas estão vendo alguma coisa ali no celular. E essa comunicação aqui se faz primordial, porque é o que chega para a pessoa. Né? Então, a gente conversar de uma maneira leve, igual nós estamos conversando aqui, se faz necessário, sabe? Não só por mim, eu acho que a mudança começa nos municípios, porque é onde está a realidade do negócio, as pessoas sabem o que elas de fato estão enfrentando de dificuldade, de coisa positiva ou não, né? Enfim, e precisam enxergar também o que de fato esses representantes nos municípios estão fazendo. E começar a mudança por aqui, né? Porque é através dos municípios que as mudanças também vão acontecendo para cima, né? Porque muita coisa é amarrada com os municípios. Eu acho que para frente pode ter muita mudança, né? O fato agora de terem aprovado essa questão da reeleição, que não vai ter mais, é uma mudança positiva, né? Porque isso aí, você pega a gente observando dentro dos municípios, teve gente que já se manteve em cargo 30, sei lá, 40 anos. A gente analisa aqui pelo município, analisa no nosso estado, tem deputados aí que tá há mais de 50 anos em mandato, né? Então, assim, é um negócio que não é sustentável, né? Ah, a pessoa está entregando? Será que está entregando? Ou será que está ali por um benefício próprio? Será que está ali para manter outras pessoas junto com eles, né? Então, a gente sabe, né, de resultados aí, muitas coisas são expostas na internet, enfim, de corrupção e tudo mais. Mas eu acho que tudo começa pelos municípios. Esses momentos aqui, igual eu disse, é primordial, a comunicação. E é o que a gente precisa fazer hoje na nossa base aqui. Letícia, eu quero que você fale um pouquinho com as mulheres. Hoje, né, você está aqui falando sobre o agro, sobre política, né, Sim. e as mulheres nesse cenário
como você disse, né, um cenário masculino, né, Sim. um cenário totalmente enrijecido, Sim. né, que você possa agora trazer essa motivação para que as mulheres comecem, né, ou se interessem ou participem mais desse momento importante, tanto do agro como também, né, da política. Aham. Eu acho que nos dois cenários aí as dificuldades para as mulheres são os mesmos, tanto no agro como na política, né? A gente observa poucas mulheres, né? A entrada começou a melhorar, mas enfim, o cenário ainda é com poucas mulheres. Mas eu acredito, assim, que 2026 é um ano que vai ser uma virada de chave, né? Não só para nós aqui nos nossos municípios, como a nível Brasil, enfim. E esse é o momento das mulheres começarem a aparecer mais. A gente tem essa questão de passar uma credibilidade, talvez, não digo um pouco mais que os homens, mas em tudo que a gente faz, a gente costuma ter uma exatidão ali, sabe? Ser bem analítica em relação a tudo que a gente faz, ser bem certeira, sabe? Então eu acho que a mulher tem esse poder de passar essa credibilidade, né, para as pessoas. E é importante que nós usemos isso na política, no meio que nós vivemos, independente deles. Eu acho que dentro da Panorama ali, no meu trabalho, eu me sinto na obrigação de contribuir fora do que eu faço. Eu entendo que eu tenho que contribuir dentro do nosso negócio, ali na empresa, enfim, com os nossos colaboradores e tal, mas eu me sinto na obrigação de contribuir com o meu município. Né? Tanto é que se você for olhar nas nossas redes sociais, lá você vai acompanhar o tanto de ação social que nós fazemos. Algumas coisas nós divulgamos, outras coisas a gente acha que não é interessante divulgar. Né? Faz ação filantrópica, entrega cesta básica, entrega mantimentos, enfim, né? Faz doações de roupa. Enfim, tem tanta coisa que nós fazemos que às vezes... Tem muita coisa que a gente comunica, outras não, porque a gente às vezes acredita que a comunicação desse tipo de coisa pode soar, às vezes, de alguma outra forma para as pessoas, sabe? Mas é um negócio que a mulher tem dentro, né, de si, né, de servir, de contribuir. E a gente costuma fazer isso lá também. Mas eu torço de coração para que muitas mulheres sejam tocadas aí, né, nesse sentido, para que possam vir para a política, né? Pro agro é um negócio que às vezes é mais difícil por não ter experiência, mas as que têm, que participem também, participem mais. A gente tem a nossa abertura ali, seja para gestão, às vezes não vai trabalhar né, no operacional, no braçal, mas hoje o produtor necessita muito da questão da gestão, gestão administrativa, gestão financeira, um negócio também que é um divisor de águas para os clientes, porque a gente passa por dificuldades e a gestão financeira, né, faz uma diferença muito grande dentro do negócio, você gerir, contabilizar, né, tudo que está acontecendo dentro da fazenda. Então tem esse espaço também. E na política, eu acredito que a gente observando aqui em Maracaju, nós não temos nenhuma vereadora, né? Nenhuma mulher como vereadora. E eu acho que se faz necessário ter alguma representante no município. Né? Eu entrei na política, não era para trabalhar diretamente, para me colocar como candidata, nada. Mas é porque eu acreditava que eu podia contribuir com algumas pessoas que quisessem se colocar à disposição, sabe? E torci para que pessoas novas entrassem, para que coisas diferentes acontecessem, né? Novas visões, novas ideias, né? Acho que faz necessário isso, né? Então, é importante as mulheres também participarem desse cenário para trazer essa mudança, de fato, que a gente precisa aí para a política e para o agro também. Muito bem, e agora são os próximos passos, né, Letícia? Os próximos passos, nós estamos nos aproximando de uma nova... Vou falar da parte aí do agro, né? Sim. Estamos nos aproximando de uma colheita, né, do agro, então está numa agenda acelerada. Sim. Né, conseguir, né, que você fizesse parte dessa entrevista hoje aqui. Sim. Né, isso é muito bom. Né, mas também nos aproximamos de uma agenda futura aí que é da política. Sim. São duas questões fortes do Brasil. Né, temos a questão do PIB, que é o agro, né, e as decisões futuras do Brasil que nós estamos decidindo agora, né, o executivo, né, o legislativo do Estado e da nação. Sim. Então, como você imagina o próximo cenário agora para 2026, na verdade? Né? Diante dessas questões do agro, né, que está sofrendo né, algumas perdas, e também da política, quanto necessário é. Sim. Na verdade, agora nós estamos num momento de milho safrinha, né? Tô chegando agora aí da fazenda de um cliente, a gente estava até montando um campo, que nós vamos estar fazendo um evento na área dos clientes agora, na sexta-feira. Só que, assim, o cenário das lavouras é excelente, né? Essa safrinha, assim, foi uma safrinha
muito boa em relação à questão climática, né? Nós não tivemos problemas. Foi mais direcionado assim um déficit hídrico que teve no começo, mas na maior parte das áreas ali foi bem calendarizada as chuvas. E para o milho é importantíssimo isso. Então a gente consegue observar um potencial produtivo muito grande nas lavouras de milho. E, de uma certa forma, colhendo uma produtividade boa, o produtor, de uma certa forma, consegue respirar um pouquinho melhor. Porque ele rentabiliza mais, né? E ajuda ele aí a dar uma ajustada no caixa, né? Vamos ver a safra de soja que a gente tem para frente, né? Que é ali que o produtor, de fato, espera que tudo corra bem para que seja ajustado mais ainda essa questão do caixa dele. Que ele vem aí um pouco alavancado, Demis, por questões climáticas aí de anos, né? Que foram na sequência aí com déficit hídrico, enfim, geadas, né? E tudo mais. Mas a gente espera ter uma boa colheita aí de milho safrinha, no momento que nós estamos. Em relação ao agro, a questão política é difícil, né? É igual eu comentei com você, é um governo que prioriza mais sem terra do que o próprio agricultor, né? Então, a gente passa por um grande desafio, né? Com essas políticas aí, o governo tem batido de frente com o agro, né? A questão da liberação aí do Plano Safra está sendo uma dificuldade, né? Agora vai sair os resultados aí, enfim, estamos na expectativa do que vai vir, né? Mas o produtor ainda tem muita esperança de que as coisas possam mudar, né, em 2026. O cenário para esse governo está muito ruim, né? Então a tendência é que 2026 seja um cenário melhor, né, para a gente ter um resultado para governos que sejam mais a favor do agro, que trabalhem mais políticas públicas para o agro e incentivem o produtor a continuar na atividade. Porque da forma que está, é muito difícil. Né? O produtor fica à mercê aí de intempéries climáticas e não tem um respaldo, um suporte do governo que possa, né, dar um suporte e mantê-lo ali de uma forma saudável na atividade. Então a gente acredita que um governo mais de direita, né, que tem essa visão mais, né, liberal, enfim, de apoio ao agronegócio, pode nos ajudar nos próximos anos aí. Muito bem, nós estamos aqui no podcast do Portal Maracaju e hoje especialmente recebendo a Letícia Mandadori, que é engenheira agrônoma e também ela é a chefe do marketing lá da Agrícola Panorama. Exatamente. Né? Então, Letícia, eu gostaria assim de não tomar muito seu tempo e, claro, né, deixar aqui os microfones e as suas considerações, né, para nossa audiência, para, né, para toda a equipe da Panorama, né, o Alair, um abraço a você, Alair, né? Obrigado pela sua participação já desde já, né? E um abraço para o Alair, para toda a equipe. Ótimo. Demis, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, né? Como eu disse, é muito importante essa troca de ideias e depois a gente poder disseminar um pouquinho das informações, das experiências, principalmente, né, que a gente tem no dia a dia, passar para as pessoas. Às vezes as nossas experiências encorajam muitas pessoas, né, a seguir os seus caminhos ali, a correrem atrás dos seus objetivos, enfim. E eu quero, assim, a mensagem que eu deixo é que a gente nunca pode deixar de acreditar no nosso potencial, né? Principalmente falando como mulher, às vezes a gente, por vezes, é subestimada, né? As pessoas acham que, às vezes, a gente não tem potencial, mas tudo depende da gente, né? Eu sempre tive a oportunidade de correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos, sempre tive uma visão clara do que eu queria para minha vida. E por mais que eu tenha tido dificuldades no percurso, na minha caminhada, eu sempre tive aquela meta bem estabelecida de que eu tinha que chegar lá, entendeu? Então, eu passei por dificuldades também, né? Igual eu te falei, depois que eu formei um mercado muito masculino, muito competitivo, as portas se abriram de uma certa forma só depois que eu passei por alguns perrengues, né? Tive experiência internacional, para daí depois as pessoas reconhecerem a gente de fato como um profissional. Então, acreditar no seu potencial, né? Correr atrás dos seus objetivos, não esperar que Papai do Céu faça tudo por você, né? Ele com certeza abençoa a nossa caminhada, mas se a gente não fizer a nossa parte, ninguém vai fazer por nós. Então, independente se o recado é para as meninas, para os meninos, né? Enfim, acho que faça a sua parte da melhor forma possível, sempre com muita humildade, pezinho no chão, né?
com um interesse muito maior de servir, de contribuir, que o resultado sempre vem, né? Igual a gente fala lá na empresa, venda é consequência. Você não pode sair focado, quero vender, quero vender, quero vender. Você sai focado para você servir. A nossa palavra principal lá, Demis, é servir. Porque a gente está ali para a gente contribuir, para a gente prestar um serviço. Se esse serviço servir para você, para o nosso agricultor, você com certeza vai dar o retorno para nós, para seguir na caminhada como parceiro de negócio. Agora, se não, aí não faz sentido. Mas tudo isso depende de mim como profissional. Né? De eu estar me capacitando, de eu estar me preparando, de eu estar buscando novos conhecimentos, tendo network com pessoas, né? Tendo uma visão de mundo diferente. Então, eu acho que muita coisa, às vezes a gente culpa o governo, né? A chuva que não vem, o Lula que não colabora, né? Mas, sei lá, acredito que mais de 80% de tudo que acontece na nossa vida é por nós mesmos, sabe? É a gente pegar, abraçar o negócio e fazer as coisas acontecerem. Lógico que muita coisa influencia, mas é muito mais por nossa conta, da gente, né, parar, analisar o cenário e ver aonde a gente pode encontrar outras alternativas. Se o cenário está ruim, aonde que a gente pode achar alternativas para a gente poder enfrentar esse cenário ruim. Entendeu? Porque senão, se a gente sentar, chorar e reclamar, as coisas não vão melhorar, não vão evoluir e a tendência é só piorar. Né? Lembrando de uma situação aqui do pessoal do Rio Grande do Sul lá, passando por um momento de maior dificuldade até que, né, que nós mesmos aqui no Mato Grosso do Sul, porque eles passaram por um período de enchente, de inundações lá, né? Sim. Então, a gente observou matérias de produtores que tá tendo casos de suicídios e tudo mais lá, né? Então, as dificuldades são imensas, Demis. Às vezes a pessoa chega numa situação que não consegue achar alternativas, né? Não consegue achar uma luz no fim do túnel e acabam chegando nesse ponto, né? De suicídio, enfim. Mas eu acredito que Deus é maior que tudo, né? Que independente de qualquer cenário, Ele sempre vai nos dar o caminho, abrir as portas, né? Para a gente poder achar essa luz, né? E, enfim, acho que o momento é agora e não tem mais para onde a gente ficar se lamentando muito, é só a gente correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, que com o pezinho no chão, claro, sempre, que tudo vai acontecer da melhor forma possível na nossa vida aí. Ótimo. Eu quero complementar aqui com uma frase da internet associada a Thomas Edison, que diz assim que 10% é inspiração e 90% é transpiração. Exatamente, é né? isso aí. Colocar a mão na massa. Encaixou muito com o que a gente está falando aqui. Ótimo. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez sua visita, sua presença. É uma honra ter você aqui. Obrigada, né? Denis. Letícia, que vai ter muitas outras oportunidades para a gente falar sobre o agro, falar sobre política, né? Trazendo informação para toda a população de Maracaju. Né? Informação que chega, né, diretamente para a comunidade, né? Dentro da cidade. Legal, e o Portal Maracaju tem esse podcast que leva informação através das redes sociais do YouTube, Facebook e Instagram. Né? E temos o site também de notícias, onde informamos ali, né, os assuntos mais importantes e relevantes para a comunidade, né, todos os dias. Não, e eu quero te parabenizar aí. Esse trabalho que você faz é essencial. Que você siga, né, comunicando aí todas as experiências, agro, cidade, enfim. Eu vi que na semana, acho que retrasada, estava com uma fisioterapeuta aqui, não era? Tem a terapeuta. Terapeuta, né? Isso. Então é muito bacana a gente poder assistir e ver que você está, né, abordando todas as áreas, né? Sim. E isso se faz muito necessário, Demis. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que Deus vai te abençoar muito aí na sua caminhada. Amém. E tem tudo para dar certo aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Valeu.